Olá, boa tarde. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Você é muito bem-vindo e nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, o presidente Lula deve passar o dia de hoje no Palácio da Alvorada e não tem nenhum compromisso oficial agendado. Eles recuperam, é importante lembrar, de um acidente doméstico sofrido no sábado e que resultou em 5 pontos na cabeça. O presidente deve passar por novos exames. Nas próximas 72 horas, o presidente Lula deve repetir os exames de neuroimagem para verificar como está o sangramento na região temporal. Na frente da cabeça, ele sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada, em Brasília, no último sábado. Na ocasião, o chefe do executivo bateu a parte de trás da cabeça, o que ocasionou um corte no local. Ele foi levado a uma unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde passou por exames de imagem e teve o ferimento suturado. O médico pessoal de Lula, Dr. Roberto Calil Filho, afirmou que o presidente chegou ao hospital com um traumatismo craniano causado pela batida na parte de trás da cabeça. O ferimento precisou de pontos. Os exames de tomografias e ressonâncias, que mostraram um pequeno sangramento na região temporal, na frente da cabeça. Segundo o médico, em quedas, o contragolpe pode lesionar a parte frontal. Por conta do acidente doméstico, Lula foi orientado pela equipe médica a evitar viagens aéreas de longa distância, como seria a para a Rússia, um trajeto de quase 12 mil quilômetros. Já as demais atividades estão liberadas pelos médicos. Com a ausência de Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para chefiar a delegação brasileira na cúpula dos BRICS, em Kazan, na Rússia, que acontece nesta semana. O presidente deve participar da cúpula dos BRICS por meio de videoconferência. Olha, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. João Breiner, ele que é médico neurologista. Boa tarde, Dr. João Breiner. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo mais uma vez em nosso jornal. Boa tarde, o prazer é todo meu. Doutor, eu peço que você explique, é claro, a gente tem a ciência de que você não está acompanhando de perto o caso, mas em linhas gerais, pela sua experiência, e é um assunto, claro, que interessa também para todo mundo, já que se trata do chefe de Estado do nosso país. Esse tipo de lesão, ela é uma lesão grave, enfim, como você pode explicar para as pessoas que não entendem tecnicamente como é essa lesão que o presidente Lula sofreu? Perfeito. O traumatismo craniano, ou crânio encefálico também chamado, ele é dividido em 3 grupos: o leve, o moderado e o grave. Essa classificação ela é feita baseada na forma como o paciente chega a um pronto atendimento, a um hospital, por exemplo. Então, a depender do nível de consciência, ou seja, se o paciente está mais sonolento, rebaixado, pouco contactuante, a gente dá uma classificação para ele. Essa classificação, no entanto, ela está associada com gravidade, mas ela não significa propriamente que o paciente não pode ter outras queixas relacionadas ao traumatismo crânioencefálico. As principais queixas podem ser dor de cabeça, confusão mental, sensação de sonolência, sensação de fadiga, dificuldade de raciocínio e memória, que aí são condições que a gente chama de concussão. É um grande bolo, um grande grupo de condições neurológicas, de queixas ou alterações neurológicas chamadas de concussão. Essas alterações elas podem durar desde poucas horas, que é o mais comum, até alguns dias, inclusive fechando no período de até 14 dias, segundo a definição da literatura. E doutor, a gente viu aí, que na reportagem que ele não tem nenhuma agenda marcada para hoje e deve passar por novos exames até amanhã. E pela sua experiência, qual o tempo de recuperação médio? Você falou 14 dias, mas para voltar completamente a atividades, vamos dizer, que requerem mais esforços. Por exemplo, também foi citado na reportagem que ele faria uma viagem longa e desgastante para a Rússia, uma atribuição de um chefe de Estado. Para essas atribuições que demandam maior esforço, quanto tempo, em média, um paciente que sofre esse tipo de trauma, ele leva para se recuperar e para voltar à atividade normal?
Depende de uma série de condições. A primeira delas é a gravidade como o paciente chega até o pronto-socorro ou se a gente encontra alguma alteração no exame de neuroimagem, que nesse caso é a tomografia simples sem contraste. Se o paciente evolui bem logo nas primeiras horas, mantém essa evolução nas horas subsequentes, e aí em geral, quanto mais idoso é o paciente, maior o tempo que a gente passa em observação, ou seja, mais horas o paciente ele precisa estar no pronto-socorro, e o restante dessa avaliação ela continua em casa, orientando os familiares, o próprio paciente, a manter essa vigilância. A gente trabalha com um período de até 14 dias nos casos mais graves, ou nos casos que o paciente ainda tem queixa, mas em geral, os primeiros 2, 3 dias já são suficientes para a gente ter certeza que o paciente vai ter uma boa evolução. O traumatismo crânioencefálico ele não é causado apenas por uma lesão direta, ou seja, cabeça contra uma determinada estrutura, seja uma parede, o solo, quando o paciente tem uma queda da própria altura, uma outra pessoa, um automóvel, etc. Mas por lesões que a gente chama de lesões secundárias, que é quando o cérebro sofre impacto e ele tem uma dificuldade para voltar ao normal, porque ele pode ficar um pouco edemaciado, a função das células que compõem o nosso cérebro não ficam 100% organizadas, e aí isso pode demorar alguns dias, por isso que a gente precisa de uma observação. Realmente é uma conduta adequada o paciente ficar algum tempo esperando, uma viagem muito longa, só o fato de você mudar a pressurização do paciente àquele estar exposto, já poderia precipitar uma piora do quadro neurológico dele, e aí realmente é razoável, considerando a idade do presidente, que ele fique em observação durante esse período proposto pelo Dr. Calil. Com certeza, doutor, e a gente torce, claro, para que o presidente se recupere o mais rápido possível e crê nessa recuperação plena. E, doutor, eu quero aproveitar a participação de um especialista como você e peço para você acompanhar essa outra reportagem com a gente. Olha só, isso porque, olha só como esse caso vai chamar a sua atenção. Nós vamos mostrar agora um caso impressionante que aconteceu em Santa Catarina. Uma bebê de 8 meses, ela estava sendo velada pela família quando mexeu a mão dentro do caixão. Aí ela foi levada às pressas para um hospital que confirmou a morte da menina, infelizmente. Mas quem vai trazer mais informações agora é a repórter Michele Veiga. Ela vai trazer os detalhes. Boa tarde, Michele. Oi, Werneck, boa tarde a você, a todos que nos assistem. Um prazer falar com você novamente, mas infelizmente o assunto não é legal, né, Werneck? Uma bebezinha de apenas 8 meses acabou aí passando por momentos com a sua família muito constrangedores na cidade de Correia Pinto, aqui em Santa Catarina, na região serrana. Essa menina deu entrada no hospital regional da cidade no sábado de madrugada. Ela já havia sido atendida outros dias e foi constatada uma virose. Mas no sábado de madrugada ela foi levada a óbito, segundo o médico que a atendeu por volta das 3 horas da manhã por ingestão do vômito. Ela acabou aí se afogando com o próprio vômito. Mas o laudo dizia outra coisa totalmente diferente. Dizia que era por infecção bacteriana intestinal que ela acabou vindo a óbito. Mas não bastasse essa confusão aí no registro do óbito da menina, de apenas 8 meses, ela foi levada ao velório ainda no sábado. Começou logo pela manhã, mas por volta das 7 da noite, Werneck, alguns familiares acharam estranho que a menina estava ainda com o corpo quente, né? E também as partes não estavam enrijecidas. E por isso foi chamado um farmacêutico amigo da família que constatou que ainda havia batimento cardíaco, mesmo bem baixinho, e também saturação, que é o nosso índice de respiração. E com isso o SAMU foi chamado, fez o atendimento da menina, levou novamente para o hospital e lá foi confirmado novamente o óbito da criança. Infelizmente, toda essa confusão deixou a dor na família e agora o Ministério Público e a Polícia Civil vão investigar o caso para saber o que realmente aconteceu. Os atendentes do SAMU também já estão arrolados no processo que fizeram, esse atendimento da criança para dizer, o que aconteceu, se a criança tinha ou não batimentos cardíacos, se ela estava ou não viva na hora do seu próprio velório. A família vai ficar esperando, essa situação ser resolvida. De acordo com a própria Polícia Civil, vai demorar cerca de 1 mês ainda para o laudo ser confeccionado através do IML e aí sim saber qual foi o registro que levou o óbito dessa criança de apenas 8 meses na Serra Catarinense. Uma situação que chamou muita atenção pelo fato, de terem chamar socorristas para atender a menina em pleno
seu velório. E, é claro, a família disse que teve uma pontinha de esperança de ter a pequena de volta em casa, mas que isso, infelizmente, não aconteceu. A gente vai seguir acompanhando essa situação e a gente traz novas informações para você. Enquanto aqui hoje em Santa Catarina, como você está vendo, né, Werneck? O tempo abriu, bastante sol, mas o vento continua bem marcante por aqui. Um grande abraço, a gente volta trazendo, claro, a continuação a qualquer momento, nos próximos dias desse caso e outras informações aqui do estado. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Michele, sempre muito competente. Bom, que assunto polêmico, né? Então, para falar sobre isso, nós vamos voltar a falar com o doutor João Breiner, ele que é médico neurologista. Doutor, mais uma vez eu pergunto, claro, respeitando a sua ética e a sua responsabilidade profissional, a gente faz questão de ressaltar que o senhor não acompanha o caso de perto, só comenta em linhas gerais. Então eu pergunto, em linhas gerais, qual a chance disso acontecer, doutor? Uma pessoa ser considerada morta, ser atestada morta e apresentar sinais vitais depois em um velório? Isso acontece, né? Quando a gente tem, especialmente nos pacientes com declarada morte encefálica, né? Então, tanto que a avaliação que a gente faz para esses pacientes com morte encefálica, quanto mais jovem o paciente, incluindo crianças, recém-nascidos, etc., a gente deixa um período de avaliação que pode chegar até 2 dias, por exemplo, entre as provas de morte encefálica, exatamente por poder haver esse tipo de alteração. O que pode ter acontecido é que não havia alteração eletrográfica, ou seja, o paciente ele não tinha alteração no eletrocardiograma e por isso foi considerado uma ausência de atividade cardíaca. Só que na verdade isso não é suficiente para testar o óbito, né? O óbito ele pode ser testado pela morte cefálica, a despeito de ter alguns sinais vitais e às vezes o paciente ele tem até eletrocardiograma com voltagem, ou seja, funcionando como se fosse uma pessoa de fato viva, mas por definição no Brasil por morte encefálica é considerado morte. Então, o que pode acontecer é isso. A segunda coisa que pode ter acontecido, e aí a gente está apenas especulando, como você falou, eu não estava lá para ver, avaliar, acompanhar o caso de acordo com o boletim médico. Outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de sinal de Lázaro. Alguns pacientes com grave lesão neurológica, em geral após hipoxemia, ou seja, falta de sangue no corpo, no cérebro. Isso acontece, por exemplo, quando o paciente tem uma parada cardiorrespiratória ou uma injúria cerebral grave, uma lesão neuronal grave. O paciente pode ter o sinal de Lázaro, que é uma reação reflexa, em que ele pode abrir e fechar a mão, pode levantar o braço, inclusive a apologia é a história bíblica de Lázaro, que se levantou e andou. Então, são essas alterações reflexas que podem ter acontecido, mas ainda assim mantém o óbito do paciente. Doutor, qual é o procedimento feito agora para investigar o que aconteceu? Primeiro é ter acesso aos documentos médicos, né? Como foi descrita o exame físico do paciente da admissão, qual foi o mecanismo de morte estipulado, quais foram os exames feitos para atestar o óbito desse paciente. Então, o eletrocardiograma, será que já foi suficiente? Como é que estava alterado esse eletrocardiograma? Se era suficientemente alterado para dizer que era considerado de fato morte ou não, né? Lembrar que quando você tem um mecanismo de morte presenciado, a principal forma de se atestar é realizando um eletrocardiograma que deve ser anexado ao prontuário do paciente como prova de que de fato ele não estava vivo. E depois a avaliação de como estava o paciente quando ele chegou até o pronto-socorro, né? Pela informação que eu tive via imprensa, o paciente, quando chegou, a paciente, né, a bebezinha, quando chegou até o pronto-socorro, ela não tinha nenhuma alteração neurológica, nenhum sinal neurológico, na verdade, vitalidade neurológica, e também não tinha eletrocardiograma com voltagem. Ela tinha alguns batimentos, mas eram batimentos bem escassos, que infelizmente não foram suficientes para mantê-la viva. Doutor, quero agradecer muitíssimo a sua participação, em especial por esse jeito tão simples e objetivo que você fala de questões tão complexas aí para o nosso telespectador e também pela parte ética, claro, que tem pautado aí a sua entrevista. Nós acabamos de conversar com o doutor João Breiner, ele que é médico neurologista. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, doutor. Obrigado, forte abraço. Grande abraço. E olha só, a gente continua falando de saúde com uma notícia muito curiosa. O veneno de uma aranha caranguejeira pode ajudar no tratamento do câncer. É o que mostra um estudo feito aqui mesmo no Brasil. Vamos conferir. Os avanços do estudo de pesquisadores do Instituto Butantan e da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, apontam que o veneno da aranha caranguejeira pode ser crucial no combate ao câncer.
A pesquisa examina os efeitos de uma molécula extraída do veneno da Vitellius vaquete, uma aranha da família das tarântulas, que é nativa brasileira e encontrada principalmente no litoral de São Paulo. O veneno foi fabricado e purificado em laboratório para pegar uma molécula da classe das poliaminas, a principal toxina desse veneno. Essa molécula foi testada em células, e os pesquisadores viram que ela foi capaz de eliminar células de leucemia nos testes em tubo de ensaio. O grande diferencial do composto é que ele eliminou as células tumorais. A célula se autodestrói sem causar uma reação inflamatória, como se fosse uma destruição mais limpa, ao contrário do que acontece com boa parte dos medicamentos quimioterápicos, que matam as células por necrose. Os pesquisadores agora vão fazer testes em células do câncer de pulmão e de ossos. Também serão analisadas células saudáveis, para garantir que a molécula não é tóxica. Os brasileiros querem, com isso, detectar se ela danifica apenas as células cancerígenas. Outra vantagem dessa molécula é que ela é bem pequena, e isso torna o processo de síntese muito mais simples e barato. O processo já foi patenteado, mas os pesquisadores seguem com estudos para realizar testes em maior escala. Isso quer dizer que o método tem um longo caminho até ser validado como um tratamento eficaz. Olha, realmente uma história que chama muito a atenção, e o nosso repórter, o Fernando Jesus, ele está lá no Instituto Butantan, aqui em São Paulo, e vai trazer mais detalhes ao vivo agora sobre essa pesquisa com aranhas caranguejeiras. Olha, o Fernando vai aparecer aqui na tela, vai falar para a gente agora mais sobre essa pesquisa. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo ao nosso jornal. Traz aí detalhes para a gente sobre esse trabalho aí tão interessante. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. O veneno é extraído dessa aranha aqui, a aranha caranguejeira, que é uma aranha brasileira. E ela tem várias substâncias no seu veneno, onde ela combate aí algumas células cancerígenas. E aqui no Instituto Butantan é feito um estudo junto com o Instituto Albert Einstein. E quem trabalha nesse estudo há 10 anos é o Dr. Pedro, e ele está aqui com a gente para trazer um pouco mais da informação desse estudo tão importante. Doutor Pedro, eu quero que você explique para o nosso público de onde surgiu a ideia de estudar uma aranha ou qualquer outro animal, mas nesse caso principalmente a aranha, que é de onde tem a substância que combate as células cancerígenas. De onde saiu a ideia de estudar este animal e associar com uma doença como o câncer? Se a gente pensar que as aranhas vivem na Terra há milhões de anos, e se a gente for observar os registros fósseis, a gente pode verificar que elas vivem em ambientes muito inóspitos, né? Um ambiente muito contaminado de bactérias e fungos, e elas existem na Terra há milhões de anos e mudaram muito pouco pelos registros fósseis. Então, provavelmente elas têm alguma substância, alguma coisa que protege ela contra esses micro-organismos que existem no ambiente. Então, nós vamos estudar o veneno, para ver a composição do veneno e algumas substâncias que poderiam ser usadas, e o sangue dessas aranhas, a hemolinfa. Então, a gente verificou que nessas duas existem substâncias que têm atividade semelhante a antibiótico. E algumas dessas, que é no caso desse estudo, no veneno que tem atividade contra as células leucêmicas, contra as células cancerosas. E agora a gente está pretendendo estudar contra outras células cancerosas. Tá certo. E nesse caso, a aranha caranguejeira, como a gente mostrou, nesse caso é só a casca dela, afinal, assim como as cobras, por exemplo, elas trocam de pele e fica só essa casca antiga. E no caso desse estudo, por que a aranha caranguejeira? Na realidade, não é a aranha caranguejeira. A gente pode pensar nos insetos, a gente pode pensar em qualquer tipo de aranha que você poderia estudar, porque elas mudaram muito pouco aos milhões de anos. Então, muitas pessoas já ouviram falar do chazinho de hortelã da vovó, do chá de erva cidreira, todos eles ajudando a combater algum tipo de doença, algum tipo de problema.
Então, a nossa busca vai meio em encontro disso. Então, a gente está isolando algumas moléculas de plantas e a gente está isolando algumas moléculas de insetos e nós começamos nosso estudo com aranhas, mas poderia ser com qualquer organismo, que todos esses organismos estão na Terra há milhões de anos e provavelmente tem alguma defesa, e é essa defesa que a gente procura. Perfeito. E já foram feitos testes em seres humanos? Não, ainda não foram feitos testes em seres humanos, mas já foram feitos testes em células de vertebrados, células de humano. Agora, a gente está procurando um parceiro na indústria farmacêutica nacional e internacional que queira fazer esse estudo para animais e depois chegar em seres humanos. A ideia é a gente ter o mais breve possível, um produto que possa ser um medicamento, né, que possa ser utilizado pelos seres humanos. Perfeito. Kleber, e a gente vai acompanhar aí esse estudo tão valioso e tão importante que pode salvar muitas vidas. É com você, Kleber. Muito obrigado, Fernando. E realmente um estudo muito interessante, a gente vai continuar acompanhando de perto. Bom, a gente muda de assunto agora para trazer uma notícia triste. Isso porque 8 integrantes de uma equipe de remo e um motorista de uma van morreram após um acidente no Paraná. Isso aconteceu na noite de ontem. Uma carreta tombou sobre o veículo que levava os atletas. E a repórter Kátia Fantin vai trazer mais detalhes agora. Um acidente na noite deste domingo na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, causou a morte de 9 pessoas. 7 são adolescentes do projeto Remar para o Futuro, uma equipe de remo da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta teria perdido os freios e atingido a traseira da van, onde estavam os 10 integrantes do projeto. Um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida e ferimentos leves. Ele e o motorista da carreta foram encaminhados para o Hospital São José, em Joinville, cidade de Santa Catarina. O grupo estava voltando do Campeonato Brasileiro de Remo, em São Paulo, onde haviam conquistado 7 medalhas. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais nesta segunda-feira? E olha só, a gente vai começar, com a imagem de uma câmera de segurança. Ela mostra um casal assaltando uma loja de roupa em Santo André, no ABC Paulista. E o que chama a atenção é a rapidez do furto. Vamos conferir. Um casal foi flagrado por câmeras de segurança assaltando uma loja em Santo André, no ABC Paulista. As imagens mostram o momento em que o homem e a mulher chegam na frente do estabelecimento. O homem desce da bicicleta e espera o movimento da rua diminuir. Ele retira as luvas e utiliza uma marreta para quebrar a vitrine da loja. Rapidamente, o casal entra na loja e pega todos os itens, como roupas e acessórios. Em seguida, eles fogem. O furto durou apenas 30 segundos. Além disso, essa dupla do crime foi flagrada dias antes por outras câmeras de segurança assaltando uma cafeteria e uma farmácia. E esse outro vídeo que foi feito lá na Índia também viralizou na internet. Olha só, vários curiosos, eles pararam para ver um carro que estava totalmente incendiado, quando de repente o veículo começa a andar sozinho e na direção dessas pessoas. Dá só uma olhada. Um carro elétrico totalmente incendiado no meio de uma avenida na Índia chamou a atenção de muitos curiosos. Enquanto observavam, algo inesperado aconteceu. O veículo em chamas começou a se mover sozinho na direção das pessoas. Nesse momento, é possível ver o desespero dos motociclistas tentando retirar suas motos do caminho. Um dos homens até larga sua moto e corre para não ser atingido. E o carro em chamas passa deixando um rastro enorme de fumaça. O dono do veículo disse que assim que percebeu uma pequena fumaça saindo do capô, decidiu sair do automóvel, que em questão de minutos já estava totalmente tomado pelo fogo. Felizmente, o carro parou logo em seguida, ao colidir com o divisor de pistas e não feriu ninguém. E confira agora esse outro vídeo. Um cachorro, ele entra em uma padaria como quem não quer nada e surpreende a todos pegando um bolo e saindo ali de mansinho.
Vamos ver esse vídeo do Doguinho Malandro. A câmera de segurança de uma padaria registrou o furto. A imagem mostra o momento em que um cachorro entra no estabelecimento. Parecia até um cliente como outro qualquer. Ele vai até uma prateleira, pega um bolo com a boca e, em seguida, vai embora de mansinho. Nem se dá ao trabalho de passar no caixa da padaria para pagar. Havia poucas pessoas no local e apenas uma funcionária observava o momento e ficou surpresa. O meliante vive perto da padaria e já é conhecido pelos donos e os clientes. Olha, essa outra história não tem nada de engraçada. Isso porque uma turista foi multada em quase R$5.000 depois de dar um salgadinho para um macaco. E em seguida ela postou esse vídeo nas redes sociais. Quem traz mais informações agora é o nosso repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Existem leis, não só federal, mas também estaduais, que proíbem essa prática. A legislação aqui de Mato Grosso do Sul é bem clara com relação a isso, pois considera crime de maus tratos oferecer alimentos sem autorização do órgão responsável a animais silvestres em vida livre, nas áreas públicas, privadas e unidades de conservação. A pena chega a ser de 3 meses a 1 ano de prisão, geralmente cumprido em regime semiaberto, além do pagamento de multa. Nesse caso mais recente que viralizou nas redes sociais, a turista foi multada em R$ 4.800 depois de uma postagem mostrando que ela alimentava um macaco com salgadinhos. Lembrando que a legislação proíbe qualquer tipo de alimento. Essa proibição acontece principalmente para preservar a saúde dos animais. É com você, Kleber. Muito obrigado, Pael. E a natureza tem que ser respeitada. Esses animais não são pets e muito menos brinquedos. Olha só, eu mudo de assunto novamente para falar que um menino de 2 anos é o brasileiro mais novo ao entrar para o grupo das pessoas mais inteligentes do mundo. Olha só que orgulho. O garoto sabe detalhes dos planetas, reconhece formas geométricas e ainda fala nomes de animais marinhos em inglês. Vamos conferir. Benjamin Lustosa, um menino de apenas 2 anos de idade, se tornou o brasileiro mais novo a entrar para a Sociedade Internacional de QI. A mãe de Benjamin, Daiane Lustosa, disse que o filho sempre teve uma inteligência que impressionava todos da família e começou a perceber que ele desenvolvia muito rápido. Daiane diz que a escola entrou em contato com ela para alertar sobre o comportamento impressionante de Benjamin e, após isso, ela procurou ajuda neuropsicológica, onde foi confirmado que o filho tinha um QI de 133, 3 pontos a mais do que o necessário para ser considerado superdotado. Com sua inteligência extraordinária, Benjamin sabe o nome dos planetas do Sistema Solar em ordem e suas características, consegue reconhecer formas geométricas e sabe falar o nome de animais marinhos em inglês. Olha, para falar mais sobre essa história, nós vamos conversar agora com a mãe desse pequeno gênio. Nossa convidada é a Daiane Lustosa. Boa tarde, Daiane. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. A mãe orgulhosa, né, Daiane? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. Só orgulho desse pequeno. Então, Daiane, conta pra gente, né? Nós que estamos curiosos para saber a história dele. Quando foi que você começou a perceber sinais de que o Benjamin não era uma criança comum, era uma criança diferente? A gente já percebeu desde os primeiros meses. A gente acompanhava ele através dos marcos de desenvolvimento de um aplicativo. E ele sempre estava acima desses marcos de desenvolvimento. Agora, a grande surpresa mesmo foi quando ele fez 1 ano, onde toda a família, ele, o pai e a irmã gêmea, estávamos num hotel, e aí, ao passar pelo corredor, ele começou a reconhecer os números dos quartos. Inicialmente, a gente achou que ele estava falando de maneira aleatória, mas quando a gente foi perguntando número por número, ele foi acertando, não errava nenhum. A partir de 1 ano e meio, ele já sabia formas geométricas em inglês e português, tinha muita facilidade de memorização, algo que ele via com pouco tempo, ele já estava repetindo. E aí, quando foi para o colégio com 2 anos, o alerta veio de lá, né? Porque as professoras detectaram que ele já tinha um conhecimento prévio dos assuntos que iam ser dados em sala de aula e um conhecimento para além da idade dele. E aí foi com o alerta do colégio, que até então a gente achava que era uma corujice de mãe, né? Porque mãe sempre acha que os filhos são demais. Então, foi com o alerta do colégio que a gente foi avaliar.
Olha, Daiane, como você disse, é claro, sim, um motivo de orgulho, mas também de muita responsabilidade, né? Porque ele tem apenas 2 anos. E na escola, por exemplo, a diferença em relação às demais crianças é grande. Então, como fazer para a mãe aí dar a educação que ele precisa para atender esse potencial? É um desafio para você também, né, Daiane? Sim. Ele emocionalmente é uma criança de 2 anos, mas ele tem um funcionamento cerebral de uma criança de 5, 6 anos. Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo trabalhando com esse emocional dele, né? Então, o reconhecimento da condição dele de maneira prévia foi bom, porque a gente faz o acompanhamento dele para que ele esteja bem assistido e para que a gente saiba lidar com as paixões dele, com o perfeccionismo, com a autocobrança, com características que são comuns do superdotado. Então, hoje em dia, a gente tem um olhar diferenciado para ele, né? Ele agora está fazendo parte de algumas atividades extracurriculares, como capoeira, música, arte, para que potencialize a socialização dele com crianças da mesma idade, porque é muito comum que o superdotado perca o interesse, né, por pessoas da mesma faixa etária. Então, a gente tem trabalhado nessa questão para que ele tenha uma socialização como outra criança da idade dele. Isso que você falou também traz muita curiosidade, né? Um dos grandes desafios é desenvolver esse potencial, mas sem prejudicar a infância dele. Como tem sido essa sua preocupação? Como tem sido a vida de criança dele? Ele continua como uma criança como outra qualquer. A gente não estimula, a gente não acelera o processo dele. Ele brinca, ele faz tudo normal. Agora, é parte dele a vontade de aprender. Então, se ele vê um desenho falando sobre opostos, ele já começa, mamãe, vamos brincar de opostos. Então, ele encara tudo como uma brincadeira. Ele vai agregando conhecimento, mas de acordo com a vontade dele mesmo, sem nenhum tipo de imposição da nossa parte, e vai vivendo uma vida normal. Ele não está em nada assim, específico para ele poder aprender mais. Ele tem uma vida de criança normal, mas ele tem um olhar diferenciado, né? Algumas coisas que para outras crianças passa despercebido, ele aprende muito rápido. Então, se ele vê agora um desenho que fale sobre sentimentos, ele com pouco tempo ele aprende os sentimentos e ele coloca em prática. Ele vai fazendo as associações no dia a dia. Então, a gente não quer em nenhum momento atropelar a fase dele, né? A gente quer que ele viva cada momento com a idade mesmo dele. Para finalizar, então, eu peço que você conte aí alguma história curiosa envolvendo o pequeno Benjamin ou alguma habilidade aí que acabou acarretando em alguma história curiosa, por favor. Uma das atitudes dele que nos chamou muita atenção foi um dia eu fazendo o penteado para a irmã ir para o colégio. E aí, para ela ficar concentrada e deixar que eu fizesse o penteado, eu entreguei meu celular e coloquei em um desenho. E aí ele falou, mamãe, eu quero também celular. Eu falei, Benjamin, não pode celular. Aí ele disse, isso é injusto, mamãe. Bebela está. Então, aquilo para a gente foi uma surpresa. Hoje é engraçado, mas ele tem a noção tão pequeno, né, de um tema, de uma temática complexa como a justiça. Né? Então, a gente nunca ensinou o que é justo, o que é injusto, mas ele demonstra que alguns temas ele já tem um conhecimento independente da gente passar. E ele também... Se tiver uma pessoa e perguntar algo para ele, ele vai falar, então ele não tem um filtro, né? Então são coisas engraçadas do dia a dia que a gente vai se admirando, né? E vai fazendo parte da história dele. Muito legal. Olha, Daiane, eu tenho certeza que Deus nunca erra e ele escolheu os pais certos. Só por essa entrevista eu tenho essa convicção. Nós acabamos de conversar com a Daiane Lustosa, ela que é a mãe do pequeno Benjamin. Muito obrigado aí por essa entrevista. Eu que agradeço, Kleber, foi um prazer. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 18h30, eu volto com mais notícias para você. Até mais.